Ricardo sempre escolhia a mesma mesa no canto do restaurante. Era um lugar discreto, longe das conversas alheias e do barulho da cozinha. Aos 42 anos, ele tinha aprendido a valorizar o silêncio. Não por solidão, mas por escolha. Depois de anos trabalhando como contador em um pequeno escritório no centro da cidade, seus dias seguiam uma rotina previsível. Acordar cedo, trabalhar até às 5, jantar sozinho e ler um livro antes de dormir. Naquela terça-feira chuvosa de março, tudo parecia igual. O garçom já sabia seu pedido, filé de frango grelhado com salada, e ele folheava distraidamente o jornal local enquanto esperava. Foi então que a viu. Ela estava sentada 2 mesas à frente, de costas para ele, mexendo devagar numa sopa que parecia ter esfriado há muito tempo. Os cabelos castanhos caíam sobre os ombros, escondendo parcialmente o rosto. Mas quando ela se virou para pegar o guardanapo que havia caído, Ricardo viu. As marcas no rosto eram inconfundíveis. Um roxo esmaecido no canto do olho esquerdo, um corte pequeno no lábio inferior. Ela percebeu que ele estava olhando e rapidamente desviou o rosto, voltando a se concentrar no prato à sua frente. Ricardo sentiu um aperto no peito. Não era um homem de se meter na vida dos outros, mas algo naqueles poucos segundos o incomodou profundamente. Talvez fosse o jeito como ela tentava se esconder, ou como suas mãos tremiam levemente ao segurar a colher. Ele terminou de comer em silêncio, pagou a conta e estava prestes a sair quando ela se levantou da mesa. Andava devagar, olhando ao redor como se procurasse algo ou alguém. No caixa, ela contou as moedas 2 vezes antes de pagar, sussurrando um "obrigada", quase inaudível. Na saída, Ricardo hesitou. Ela estava parada debaixo da marquise, olhando a chuva que caía forte na rua. Não tinha guarda-chuva e parecia indecisa sobre o que fazer. "Com licença", disse ele, se aproximando com cuidado para não assustá-la. Ela se virou rapidamente, os olhos arregalados. Por um momento, Ricardo viu medo naquele olhar. "Desculpe, não quis te assustar", continuou ele, mantendo uma distância respeitosa. "É só que está chovendo muito e você parece estar sem guarda-chuva." Júlia, embora ele ainda não soubesse seu nome, o observou por alguns segundos. Havia algo diferente naquele homem. A voz era calma, os gestos contidos. Não parecia representar uma ameaça. "Estou bem, obrigada", respondeu ela, a voz baixa, mas firme. "Eu sei que não nos conhecemos, mas posso te dar uma carona? Ou emprestar meu guarda-chuva?" Ela balançou a cabeça, mas não de forma rude. Era mais como se estivesse acostumada a não aceitar ajuda. Ricardo estava quase desistindo quando algo o fez tentar uma última vez. Talvez fosse o jeito como ela apertava a bolsa contra o corpo, ou como seus olhos voltavam constantemente para a rua, como se esperasse ver alguém que preferia não encontrar. "Está tudo bem com você?" perguntou ele, desta vez com mais gentileza. "Posso ajudar de alguma forma?" A pergunta a pegou desprevenida. Há quanto tempo ninguém lhe perguntava isso? Há quanto tempo alguém oferecia ajuda sem esperar nada em troca? Ela abaixou os olhos, respirou fundo e respondeu com voz baixa, mas firme. "Já fiz o que precisava. Só estou tentando ficar segura." A resposta deixou Ricardo inquieto. Não eram as palavras em si, mas o tom cansado com que foram ditas. Como se carregar esse peso fosse algo que ela fazia há muito tempo, sozinha. "Se mudar de ideia", ele disse, tirando um cartão de visita do bolso e oferecendo a ela. "Meu nome é Ricardo. Trabalho ali no prédio azul, 2 quadras daqui." Júlia olhou para o cartão por um longo momento antes de pegá-lo. Ricardo Silva, contabilidade. Não parecia o tipo de homem que faria mal a alguém. "Júlia", disse ela quase sussurrando. "Prazer, Júlia." Eles ficaram ali por mais alguns minutos, em um silêncio que não era desconfortável. A chuva continuava caindo, mas parecia menos intensa. Finalmente ela guardou o cartão na bolsa e se despediu com um aceno. Ricardo a viu se afastar pela calçada, andando rapidamente mesmo debaixo da chuva. Pela primeira vez em muito tempo, ele sentiu que talvez sua presença pudesse fazer diferença na vida de alguém. Era uma sensação estranha e ao mesmo tempo familiar, como se algo dentro dele tivesse despertado depois de anos adormecido. Voltou para casa pensando nela.
no olhar cansado, mas ainda atento. No jeito como dizia as palavras com cuidado, como quem aprendeu a sobreviver em silêncio. Ricardo não conseguiu tirar Júlia da cabeça durante os 3 dias seguintes. Voltou ao restaurante no mesmo horário, esperando vê-la novamente, mas ela não apareceu. No 4º dia, quando já estava desistindo, ela surgiu na porta do seu escritório. Estava diferente, mais pálida, se isso era possível, e carregava uma mochila surrada nas costas. Os olhos, que já eram cansados, agora pareciam exaustos. "Oi", disse ela hesitante. "Júlia." Ricardo se levantou da cadeira surpreso. "Entre, por favor." Ela deu alguns passos para dentro da sala pequena, mas permaneceu perto da porta, como se precisasse de uma rota de fuga sempre disponível. "Desculpe aparecer assim sem avisar, é que..." Ela pausou procurando as palavras certas. "Você disse que podia ajudar." "Claro." "O que você precisa?" Júlia respirou fundo antes de responder. "Um lugar para ficar. Só por alguns dias até eu me organizar. Posso pagar." Ricardo estudou o rosto dela. As marcas haviam sarado, mas outras preocupações tinham tomado seu lugar. Ela parecia uma pessoa que havia passado noites sem dormir. "Você está com problemas em casa?" "Não tenho mais casa", respondeu ela, simples assim. A resposta o pegou desprevenido. Ricardo não era do tipo que se envolvia na vida dos outros, mas algo em Júlia despertava nele um instinto protetor que nem sabia que existia. "Olha, eu tenho um pequeno apartamento nos fundos de um sobrado", disse ele pensando rapidamente. "É simples, mas tem tudo o que você precisa. Fica num lugar discreto, silencioso." Os olhos dela se iluminaram pela primeira vez desde que se conheceram. "Quanto você quer?" "Nada. Pelo menos não agora." "Eu não aceito caridade", disse ela, o tom mais firme. "Não é caridade. É..." Ricardo pausou. "Digamos que é um favor. Quando você se acertar, a gente conversa sobre pagamento." Júlia o estudou por um longo momento. Toda a sua experiência de vida gritava para não confiar, especialmente em homens. Mas havia algo em Ricardo que era diferente. Talvez fosse o jeito como ele falava sem pressa, sem pressão, ou como mantinha distância física, respeitando seu espaço. "Por que você está fazendo isso?" Era uma pergunta justa, e Ricardo levou um tempo para respondê-la honestamente. "Não sei explicar direito, só sei que... ninguém deveria ter que passar por certas coisas sozinho." Meia hora depois, eles estavam na frente de um sobrado amarelo numa rua tranquila do bairro. Ricardo a levou pelos fundos, por uma pequena escada que dava acesso ao apartamento. Era mesmo simples. Um quarto, uma pequena sala que se conectava com uma cozinha americana e um banheiro. Mas estava limpo e tinha o essencial. "As janelas têm grades", ele explicou, notando como ela observava cada detalhe. "E a porta tem 2 fechaduras. A chave do portão dos fundos também é sua." Júlia soltou a mochila no chão e deu uma volta lenta pelo espaço. Quando chegou à janela do quarto, que dava para um pequeno quintal cercado por muros altos, ela parou. "Ninguém pode me ver daqui?" "Ninguém." Ela fechou os olhos e pela primeira vez em semanas, seus ombros relaxaram. Era um alívio tão grande que quase doía. "Obrigada", disse ela, a voz embargada. "De nada." "Ah, e Júlia?" Ele esperou ela se virar para continuar. "Se você precisar de alguma coisa, qualquer coisa, meu apartamento é logo ali na frente. Número 15. Ela acenou com a cabeça. "Vou deixar você se instalar. Amanhã posso trazer algumas coisas do mercado, se quiser." Depois que Ricardo saiu, Júlia trancou as 2 fechaduras da porta e encostou uma cadeira sob a maçaneta. Velhos hábitos eram difíceis de quebrar. Mas quando se sentou na pequena cama e olhou ao redor, algo dentro dela se aquietou. Era a primeira vez em dias que se sentava sem olhar por cima do ombro. A primeira vez que não precisava calcular a distância até a saída mais próxima, ou ficar atenta a cada ruído na rua. Naquela noite, Júlia dormiu 8 horas seguidas, sem pesadelos, sem sobressaltos. Quando acordou na manhã seguinte com o sol entrando pela janela, levou alguns segundos para lembrar onde estava. Pela primeira vez em muito tempo, estava segura. Mais tarde, quando Ricardo bateu na porta trazendo pão fresco e café, eles trocaram poucas palavras, mas naquele silêncio compartilhado,
Algo começou a se construir entre eles. Não era romântico, ainda não. Era algo mais básico e fundamental. Confiança. E para Júlia, que havia aprendido a desconfiar de tudo e todos, aquilo era um presente mais precioso do que Ricardo poderia imaginar. Uma semana havia passado desde que Júlia se instalou no pequeno apartamento. Ela e Ricardo haviam desenvolvido uma rotina silenciosa, mas confortável. Ele aparecia todas as manhãs com café fresco e pão. Eles conversavam por alguns minutos sobre coisas simples, o tempo, as notícias do jornal, os gatos que apareciam no quintal, e depois cada um seguia com seu dia. Júlia havia começado a relaxar. Dormia melhor, comia com mais apetite e até sorriu algumas vezes durante suas conversas matinais. Era um sorriso tímido, mas genuíno. Ricardo percebia essas pequenas mudanças e sentia uma satisfação silenciosa em vê-la se recuperando. Naquela quinta-feira, ele chegou com o café como sempre, mas encontrou a porta do apartamento entreaberta. Estranhou, porque Júlia sempre mantinha tudo trancado. «Júlia!» chamou, batendo levemente na porta. Ela estava sentada no sofá, ainda de pijama, segurando o celular com as duas mãos. Tinha o rosto pálido e os olhos fixos na tela. «O que aconteceu?» perguntou Ricardo, entrando devagar. Ela levantou os olhos para ele e Ricardo viu ali o mesmo medo que tinha visto no primeiro dia, só que agora multiplicado. Ele conseguiu liberdade provisória», disse ela, a voz quase sumindo. «Saiu ontem». Ricardo não precisou perguntar quem era ele. Nos últimos dias, Júlia havia contado alguns fragmentos da sua história. Nunca tudo de uma vez, sempre em pequenas doses, como se fosse difícil demais falar sobre o assunto. Ele soube sobre Maurício, o ex-companheiro. Soube sobre as agressões que começaram sutis e foram escalando. Soube sobre a noite em que ela finalmente teve coragem de fazer a denúncia e sair de casa. «Como você soube?» A delegada me ligou. Disse que ele foi liberado com algumas condições, mas ela balançou a cabeça. «Você não o conhece. Para ele, condições não significam nada». Júlia se encolheu no sofá, abraçando os joelhos contra o peito. As mãos tremiam visivelmente. «Ele vai me procurar. Eu sei que vai». Ricardo sentou-se na poltrona em frente a ela, mantendo distância, mas oferecendo presença. «Você tem medida protetiva?» «Tenho. Mas é só um papel, né?» Ela riu sem humor. «Se ele quiser me encontrar, vai encontrar». O silêncio se instalou entre eles. Ricardo podia ouvir o relógio da cozinha marcando os segundos, cada tique parecendo ecoar o medo que preenchia o ambiente. «Júlia», disse ele finalmente, «olha para mim». Ela levantou os olhos, e Ricardo viu ali uma fragilidade que o comoveu profundamente. «Se você quiser sumir do mapa, eu entendo. Posso te ajudar a ir para outro lugar, outra cidade. Mas se você quiser enfrentar, estou com você». As palavras saíram de forma natural, mas Ricardo se surpreendeu com sua própria convicção. Ele não era um herói, nunca tinha sido. Era um homem comum, que vivia uma vida simples e evitava complicações. Mas algo em Júlia havia mexido com ele de uma forma que não conseguia explicar. «Você nem me conhece direito», disse ela. «Por que faria isso? Às vezes a gente não precisa conhecer alguém há anos para saber que vale a pena ajudar», respondeu ele. «E além disso, ninguém merece viver com medo». Júlia ficou em silêncio por um longo tempo, os olhos marejados. Pela primeira vez desde que recebera a notícia, ela não estava pensando em fugir. Não estava calculando rotas de escape ou procurando esconderijos. «Estou cansada de correr», disse ela finalmente. «Então, não corra. Mas, e se ele...» «A gente pensa nisso quando acontecer. Por enquanto, você está segura aqui». Ricardo se levantou e foi até a cozinha, voltando com um copo d'água. «Bebe isso. E depois a gente vai pensar no que fazer». Júlia bebeu a água devagar, sentindo o líquido gelado acalmar um pouco o nó na garganta. «Você não tem medo?» perguntou ela. «Tenho», admitiu Ricardo. «Mas às vezes a gente precisa ter medo e fazer a coisa certa mesmo assim». Eles passaram o resto da manhã conversando sobre opções práticas. Ricardo sugeriu instalar mais uma fechadura na porta, trocar o número do celular dela, evitar lugares que ela costumava frequentar. Eram medidas simples, mas que podiam fazer diferença. Pela primeira vez,
Júlia decidiu não fugir. Decidiu ficar e lutar. Com cautela, mas com coragem. E pela primeira vez, ela não estava sozinha nessa luta. Quando Ricardo saiu para trabalhar naquela tarde, Júlia ficou sentada na janela do quarto, olhando o quintal silencioso. O medo ainda estava ali, mas havia algo mais. Uma pequena chama de determinação que ela pensava ter perdido para sempre. Maurício podia estar livre, mas ela também estava. E desta vez, ela não estava sozinha. As semanas que se seguiram trouxeram uma rotina que Júlia não experimentava há muito tempo. Ricardo continuava aparecendo todas as manhãs com café, mas agora ficava mais tempo. Eles conversavam sobre livros. Ela descobriu que ele tinha uma pequena biblioteca e emprestava títulos para ela. Falavam sobre filmes antigos, sobre a cidade, sobre pequenas coisas do dia a dia que ganhavam importância quando compartilhadas. Júlia começou a cozinhar. Primeiro pratos simples, depois receitas mais elaboradas que encontrava na internet. Ricardo sempre elogiava, mesmo quando o tempero não estava perfeito. Ela percebia que ele fazia isso não por educação, mas porque genuinamente apreciava o gesto. Aos poucos, ela foi se permitindo relaxar na presença dele. Não se sobressaltava mais quando ele chegava. Parou de verificar compulsivamente as fechaduras depois que ele saía. Começou a confiar. Numa tarde de sábado, eles estavam na pequena sacada dos fundos, regando as plantas que Ricardo havia trazido para dar vida ao lugar, como ele disse. Eram suculentas e algumas ervas aromáticas, coisas fáceis de cuidar, que não exigiam muita experiência. Esta aqui está crescendo bem, comentou Júlia tocando delicadamente as folhas de manjericão. Parece que gosta do lugar, respondeu Ricardo ajustando o regador. Eles trabalhavam em silêncio confortável, quando Júlia sentiu que ele a observava. Levantou os olhos e encontrou o olhar dele. Era um olhar diferente dos outros dias. Não tinha a cautela habitual, a distância respeitosa que ele sempre mantinha. O momento se estendeu. Ricardo se aproximou um passo, depois outro. Júlia não recuou. Quando ele levantou a mão para tocar levemente seu rosto, ela fechou os olhos. O beijo foi suave, quase hesitante. Lábios que se encontraram com cuidado, sem pressa, sem exigência. Por um instante, Júlia se permitiu sentir. Sentir a gentileza daquele toque, a diferença entre o carinho e a posse. Mas então, algo dentro dela se contraiu. Uma memória, um reflexo, um medo automático que a fez recuar abruptamente. Desculpa, disse ela, levando a mão ao peito, como se precisasse controlar os batimentos do coração. Não, desculpa eu, respondeu Ricardo imediatamente. Não devia ter. Não é isso? Ela interrompeu. É que ainda estou aprendendo a não ter medo de amar. As palavras saíram mais cruas do que ela pretendia, mas eram verdadeiras. Júlia havia passado tanto tempo associando proximidade com perigo, carinho com controle, que agora não sabia mais como receber afeto sem desconfiar. Ricardo a observou por um momento e então sorriu. Não era um sorriso de pena ou frustração, mas de compreensão genuína. Então a gente aprende junto, disse ele. A simplicidade da resposta a tocou profundamente. Não havia pressão, não havia exigência de que ela superasse seus medos rapidamente. Apenas a oferta de paciência. Você é muito paciente, comentou ela. Não sou não. É que algumas coisas valem a pena esperar. Eles voltaram a cuidar das plantas, mas algo havia mudado no ar entre eles. Não era desconforto, era reconhecimento. O reconhecimento de que havia algo crescendo ali, algo que merecia cuidado. Nos dias seguintes, Ricardo continuou sendo o mesmo. Gentil, respeitoso, presente sem ser invasivo. Mas agora havia pequenos gestos que não existiam antes. Sua mão que tocava brevemente o ombro dela ao passar, o jeito como seus olhos se demoravam no rosto dela durante as conversas, o sorriso que aparecia quando ela ria de algo bobo. Júlia começou a perceber que também estava mudando. Pegava-se arrumando o cabelo antes dele chegar pela manhã, escolhendo roupas com mais cuidado, prestando atenção no jeito como ele falava sobre seu trabalho. Uma noite, enquanto assistiam a um filme antigo na televisão pequena da sala, ela se viu observando o perfil dele.
Ricardo estava concentrado na tela, mas parecia relaxado, em paz. Era uma paz que ela invejava e, ao mesmo tempo, começava a compartilhar. Ricardo, disse ela durante um intervalo comercial. Obrigada. Por quê? Por não ter pressa. Ele se virou para ela e desta vez foi Júlia quem se aproximou. Beijaram-se novamente, ainda com cuidado, mas com menos medo. Quando se separaram, ela não recuou. Está melhor? Perguntou ele, brincalhão. Está melhor. Ela confirmou sorrindo. Não havia pressa. Havia cuidado. Havia paciência. E para Júlia, que havia conhecido apenas relacionamentos baseados em controle e possessividade, aquilo era novo demais, assustador e maravilhoso ao mesmo tempo. Ela estava aprendendo que o amor podia ser gentil, e Ricardo estava lhe ensinando sem palavras que ela merecia essa gentileza. A tranquilidade durou quase um mês. Júlia havia começado a se sentir segura de verdade, não apenas fisicamente, mas emocionalmente. Dormia a noite inteira sem sobressaltos, ria com mais frequência e até considerava a possibilidade de procurar um trabalho na região. A vida parecia estar voltando ao normal, ou pelo menos ao que ela imaginava que fosse o normal. Foi numa terça-feira que tudo mudou. Ricardo chegou para o café da manhã com uma expressão preocupada que Júlia não estava acostumada a ver. "O que foi?" perguntou ela servindo o café. "Talvez não seja nada." Ele hesitou. "Mas ontem, no restaurante, o garçom me disse que um homem apareceu por lá fazendo perguntas sobre você." Júlia sentiu o sangue gelar nas veias. "Que tipo de perguntas? Se você ainda frequentava o lugar, se alguém sabia onde você estava morando." "O garçom disse que não sabia de nada, mas como ele era?" A voz dela saiu mais baixa que o normal. Alto, cabelo escuro, cicatriz pequena na sobrancelha esquerda. Júlia deixou a xícara cair. O barulho da porcelana se quebrando no chão ecoou pela cozinha pequena, mas ela nem notou. "É ele", disse ela, a voz quase sumindo. "É o Maurício." Ricardo se aproximou devagar, pisando com cuidado entre os cacos. "Tem certeza?" "A cicatriz. Ele tem uma cicatriz na sobrancelha esquerda." "Eu que fiz." Ela engoliu seco. "Foi numa das brigas. Acertei ele com uma caneca." Os próximos minutos foram um borrão. Júlia começou a andar de um lado para o outro da sala, as mãos tremendo, os pensamentos acelerados. Ricardo limpou os cacos em silêncio, observando-a. "Ele me encontrou", dizia ela mais para si mesma que para ele. "Eu sabia que ia encontrar. Ele sempre dizia que me conhecia melhor do que eu mesma, que sabia todos os lugares que eu ia." "Júlia!" Ricardo tentou chamar sua atenção. "Tenho que sair daqui, tenho que ir embora hoje mesmo." "Júlia, para." "Não, você não entende. Ele não vai desistir. Ele vai continuar procurando até..." "Júlia!" Ricardo levantou a voz pela primeira vez desde que se conheceram. Ela parou no meio da sala, olhando para ele com os olhos arregalados. "Respira", disse ele, mais baixo. "Vamos pensar juntos." Ela se sentou no sofá, abraçando os joelhos. Ricardo se sentou ao lado dela, mantendo alguma distância, mas oferecendo presença. "Ele pode estar procurando você, mas não quer dizer que te encontrou", disse ele. "E mesmo que encontre, você não está sozinha desta vez. Você não o conhece." Ela balançou a cabeça. "Quando ele quer alguma coisa, não para." "E você não me conhece direito também", respondeu Ricardo. "Quando eu decido proteger alguém, também não paro." Eles ficaram em silêncio por alguns minutos. Júlia sentia o coração batendo forte demais, o ar parecendo insuficiente. "O que você quer fazer?" perguntou Ricardo finalmente. Era a pergunta certa. Não o que você vai fazer, ou o que você acha que deveria fazer. Era o que você quer fazer. A escolha era dela. "Não quero mais correr", disse ela depois de um tempo. "Estou cansada de correr. Então vamos nos preparar para ficar." Ricardo passou o resto da manhã fazendo ligações. Primeiro, contatou um advogado conhecido que trabalhava com casos de violência doméstica. Depois ligou para a delegacia para informar sobre a violação da medida protetiva. Por último, conversou com o porteiro do prédio onde ficava seu escritório e com alguns vizinhos pedindo para ficarem atentos a qualquer movimento estranho. "Também vou instalar mais algumas coisas aqui",
disse ele, voltando para o apartamento com uma sacola de ferragens. Uma luz com sensor no quintal, mais uma trava na porta. E vou deixar meu celular sempre ligado. Júlia o observava trabalhar, sentindo uma mistura de gratidão e culpa. Você não tinha que fazer tudo isso por minha causa. Não estou fazendo por sua causa. Ele parou de parafusar a fechadura nova e olhou para ela. Estou fazendo por nossa causa. O nossa a pegou desprevenida. Fazia tanto tempo que ninguém falava em termos de nós com ela que ela havia esquecido como isso soava. Naquela noite, Ricardo dormiu no sofá da sala. Não porque Júlia pediu, mas porque ofereceu. E pela primeira vez em semanas, mesmo sabendo que Maurício estava procurando por ela, Júlia conseguiu dormir. Porque pela primeira vez na vida, ela sabia que alguém estava de guarda. Alguém que escolheu ficar. Não por obrigação ou interesse, mas por cuidado genuíno. Maurício podia estar procurando, mas ela não estava mais correndo sozinha. 2 semanas se passaram em uma tensão silenciosa. Júlia e Ricardo haviam desenvolvido um sistema. Ele sempre avisava quando saía e quando voltava. Ela mantinha o celular sempre por perto e ambos evitavam sair à noite. O advogado havia conseguido reforçar a medida protetiva, mas, como Júlia bem sabia, papel não impedia determinação. Na quinta-feira, 15 de abril, choveu o dia inteiro. Uma chuva grossa e barulhenta que abafava os sons da rua. Júlia estava na cozinha preparando o jantar quando ouviu o primeiro barulho. Um som metálico vindo do quintal dos fundos. Ela parou de mexer o molho e prestou atenção. Por alguns segundos, só ouviu a chuva. Depois, o barulho se repetiu. Alguém estava mexendo no portão. Com o coração disparado, Júlia pegou o celular e ligou para Ricardo. Tem alguém tentando entrar pelo quintal, sussurrou ela. Estou indo. Liga para a polícia. Agora. Júlia discou 190 com as mãos tremendo. Enquanto falava com a atendente, ouviu o barulho de vidro se quebrando. Alguém havia quebrado a janela da lavanderia. Ele entrou, disse ela ao telefone, a voz quase sumindo. Ele está dentro de casa. Trancou-se no banheiro e encostou a cômoda pequena na porta. Do lado de fora, ouvia passos pesados e uma voz que conhecia muito bem. Júlia, eu sei que você está aí, gritou Maurício. Acha que pode se esconder de mim para sempre? Ela tapou a boca com as mãos para abafar os soluços. Por entre os barulhos da chuva e dos passos dele pela casa, ouviu quando ele começou a quebrar coisas. O som de pratos se estilhaçando, móveis sendo virados, vidros se partindo. Sai daí, Júlia. Vamos conversar como gente civilizada. A ironia das palavras não passou despercebida. Maurício falava em civilidade enquanto destruía o lugar onde ela havia encontrado paz. Os minutos pareciam horas. Júlia ouvia ele procurando por todos os cômodos, gritando o nome dela, fazendo ameaças cada vez mais diretas. Quando ele chegou à porta do banheiro e começou a bater, ela pensou que fosse morrer de medo. Abre essa porta, Júlia. Você sabe que eu acabo entrando de qualquer jeito. Foi então que ela ouviu outras vozes. Ricardo havia chegado e não estava sozinho. Polícia! Largue tudo e coloque as mãos na cabeça. O que se seguiu foi uma confusão de gritos, passos correndo, móveis caindo. Júlia ouviu Maurício berrar sobre seus direitos, sobre como ela era dele, sobre como ninguém podia impedi-lo de falar com sua mulher. Ela não é mais sua mulher. Era a voz de Ricardo, mais alto que ela jamais havia ouvido. E você está violando uma medida protetiva. Quem é você para se meter na minha vida? Gritou Maurício de volta. Sou quem escolheu proteger ela de pessoas como você. Júlia ouviu o barulho de algemas sendo colocadas, protestos sendo ignorados, direitos sendo lidos. Só quando tudo ficou silencioso é que ela saiu do banheiro. A sala estava destruída, o sofá virado, a televisão no chão, cacos de vidro espalhados por toda parte. Ricardo estava no meio da bagunça, conversando baixo com 2 policiais. Quando a viu, correu até ela. Está machucada? Júlia balançou a cabeça, mas não conseguiu falar. O choque era grande demais. Vamos sair daqui, disse Ricardo, colocando o braço ao redor dela. Você pode ficar no meu apartamento hoje. Foi só então que ela percebeu algo importante. Durante toda a confusão, mesmo com medo, mesmo traumatizada, ela não havia pensado em fugir.
Não havia feito planos de escape. Não havia considerado desaparecer na calada da noite. Pela primeira vez, ela havia ficado e enfrentado. Quando Maurício estava sendo levado pelos policiais, ele gritou uma última ameaça. Isso não acabou, Júlia. Você sabe que não acabou. Ela se virou para ele e Ricardo ficou surpreso com a firmeza em sua voz quando respondeu. Para mim acabou há muito tempo, Maurício. Mais tarde, quando prestaram depoimento na delegacia, o delegado os informou que Ricardo havia gravado toda a invasão no celular que ficara ligado no bolso durante a confusão. Tinham as ameaças, tinham as provas da violação da medida protetiva, tinham tudo o que precisavam. Desta vez ele não sai tão fácil, garantiu o delegado. Na saída da delegacia, Júlia segurou a mão de Ricardo e disse: Não é vingança. É só o fim da dor. E pela primeira vez em anos ela realmente acreditou nisso. O julgamento aconteceu 3 meses depois da invasão. Durante esse tempo, Júlia e Ricardo se revezaram entre o apartamento dele e um pequeno flat que ela alugou 2 ruas adiante. Ela havia insistido em ter seu próprio espaço novamente, mas desta vez não por medo, e sim por escolha. Maurício permaneceu preso. O advogado dele tentou alegar que tinha sido apenas uma conversa entre ex-companheiros, mas as gravações do celular de Ricardo e o estado em que deixou o apartamento falavam por si só. Além disso, outras mulheres apareceram com denúncias similares. Júlia descobriu que não havia sido a única. Na semana que antecedeu o julgamento, ela mal conseguia comer. Dormir então, nem pensar. Ricardo ficava preocupado observando-a emagrecer e se fechar novamente em si mesma. Você não precisa passar por isso, disse ele numa manhã, enquanto ela mexia distraidamente o café que havia esfriado. Tem como testemunhar por videoconferência. Não, respondeu ela firme. Preciso olhar nos olhos dele. Preciso que ele me veja falando. Por quê? Júlia levou um tempo para encontrar as palavras certas. Porque durante anos ele me fez acreditar que minha voz não importava, que eu era fraca, que dependia dele, que nunca conseguiria nada sozinha. Preciso que ele ouça minha voz ocupando aquele espaço. Ricardo entendeu. Não concordava completamente. Preferia que ela se protegesse, mas entendia. Na manhã do julgamento, Júlia acordou cedo e tomou um banho demorado. Escolheu uma blusa azul clara que Ricardo havia elogiado algumas semanas antes. Uma calça preta simples, sapatos baixos confortáveis. Queria estar bonita, mas não chamar atenção. Queria parecer forte, mas não provocativa. No fórum, enquanto esperavam do lado de fora da sala, ela viu Maurício pela primeira vez desde a noite da invasão. Ele estava algemado, entre 2 policiais, mas ainda assim conseguiu olhá-la com aquela expressão que ela conhecia bem. Uma mistura de raiva e posse, como se ela fosse um objeto que alguém havia roubado dele. Júlia sentiu o estômago revirar, mas não desviou o olhar. Pela primeira vez, ela sustentou o olhar dele até que fosse ele quem desviasse. Consegue fazer isso? Perguntou Ricardo, segurando sua mão. Consigo. Quando chegou sua vez de depor, Júlia caminhou até o banco das testemunhas com passos firmes. Jurou dizer a verdade com voz clara. Sentou-se e olhou para o juiz. As primeiras perguntas foram sobre a relação deles, quando começaram os problemas. Qual era a dinâmica da violência? Júlia respondeu tudo com calma, sem dramatizar, mas também sem minimizar. A primeira vez que ele me bateu, eu pensei que tinha sido um acidente, disse ela. Ele estava nervoso com o trabalho, tinha bebido um pouco, e quando eu perguntei se ele queria conversar sobre o que estava incomodando, ele me deu um tapa. Depois pediu desculpas, disse que nunca mais ia acontecer. E aconteceu outras vezes? Perguntou o promotor. Muitas outras. E foi escalando. Primeiro eram tapas quando eu falava na hora errada. Depois, socos quando eu não entendia o que ele queria. Por último, era qualquer coisa que o irritasse. Júlia contou sobre as ameaças constantes, sobre como ele controlava onde ela ia, com quem falava, que roupas usava. Falou sobre as vezes que tentou sair e ele a convenceu a voltar, sempre prometendo que mudaria. Por que não saiu antes? Perguntou o advogado de defesa, numa tentativa clara de culpabilizá-la. Porque ele me fez acreditar que eu não conseguiria viver sem ele, respondeu Júlia, olhando diretamente para Maurício.
porque ele dizia que me conhecia melhor do que eu mesma, que sabia do que eu precisava, porque ele alternava entre me machucar e me cuidar, e eu confundi isso com amor. Quando chegou na parte sobre a noite da invasão, sua voz ficou mais forte, não mais fraca. Quando ouvi ele entrando pela janela quebrada, eu soube que ele tinha vindo para me levar de volta, ou para me machucar de vez. Não havia meio termo. Ele gritava que eu era dele, que ninguém podia me proteger dele. O promotor pediu para que ela ouvisse a gravação feita pelo celular de Ricardo. Ali, na sala silenciosa do tribunal, a voz de Maurício ecoou, as ameaças, os gritos, as promessas de violência. Júlia ouviu tudo sem desviar os olhos do ex-companheiro. Quando a gravação acabou, ela disse: "Essa é a voz de um homem que acredita ter direito sobre outra pessoa. Mas eu não sou propriedade de ninguém." O julgamento durou o dia inteiro. No final, o juiz condenou Maurício a 4 anos de prisão por violência doméstica, ameaça, violação de medida protetiva e invasão de domicílio. Na saída do fórum, Ricardo segurou sua mão. "Como se sente?" Júlia sorriu. Não de alegria, mas de alívio profundo. "Achei que não ia conseguir, mas conseguiu. E foi com sua força. Ela havia encontrado sua voz. E agora sabia que nunca mais a perderia." 6 meses depois do julgamento, Júlia tomou uma decisão que surpreendeu até ela mesma. Decidiu se mudar para uma cidade do interior. Não por medo desta vez, mas por vontade de recomeçar em um lugar onde ninguém conhecesse sua história, onde pudesse ser apenas Júlia, sem o peso do passado. Escolheu uma cidadezinha a 2 horas de distância, chamada São Bento do Campo. Tinha pouco mais de 15.000 habitantes, uma praça central com igreja antiga, e o ritmo de vida que ela não experimentava há anos. Encontrou um pequeno apartamento em cima de uma livraria no centro da cidade. O dono, seu Antônio, era um senhor viúvo de 70 anos que ficou feliz em ter alguém para cuidar do lugar. "A livraria não dá lucro", explicou ele no dia que ela foi ver o apartamento, "mas também não dá prejuízo, e eu gosto de ver gente circulando entre os livros." O apartamento era simples, um quarto, sala pequena, cozinha americana e banheiro. Mas tinha 2 janelas grandes que davam para a rua principal, e pela primeira vez em anos, Júlia não se importou que as pessoas pudessem vê-la de fora. A mudança foi gradual. Primeiro ela passou apenas os fins de semana em São Bento. Arrumava o apartamento, conhecia a vizinhança, caminhava pela praça. Ricardo a visitava sempre que podia, mas ambos sabiam que algo estava mudando entre eles também. "Você tem certeza disso?" perguntou ele numa dessas visitas, enquanto caminhavam pela rua principal da cidade. "Tenho. Preciso descobrir quem eu sou quando não estou correndo ou me escondendo." Ricardo entendeu, mesmo que não gostasse da ideia de vê-la partir. Eles haviam crescido juntos durante aqueles meses difíceis, mas ele sabia que o crescimento dela precisava incluir independência total. Júlia se mudou definitivamente numa terça-feira ensolarada de outubro. Ricardo a ajudou com as poucas coisas que ela tinha, e quando ele partiu, ela ficou sozinha no apartamento pela primeira vez em quase 1 ano. Não sentiu medo, sentiu paz. Nos primeiros dias, ela apenas explorou a cidade, conheceu a padaria onde compraria pão todos os dias, o mercadinho da esquina, a farmácia onde Dona Maria trabalhava há 30 anos e conhecia a vida de todo mundo. As pessoas eram curiosas sobre a moça nova, mas respeitosas. Ninguém fazia perguntas invasivas. Seu Antônio lhe ofereceu trabalho na livraria. Não era muito dinheiro, mas era suficiente para suas necessidades simples. Júlia aceitou e, pela primeira vez em anos, teve uma rotina escolhida por ela mesma. Acordava cedo, abria a livraria às 8, ficava lá até às 6 da tarde. Atendia os poucos clientes, principalmente estudantes e aposentados. Organizava os livros, fazia pedidos de novos títulos. Nas horas vagas, lia. Lia muito. Ricardo a visitava a cada 2 semanas. Sempre avisava antes, sempre perguntava se ela queria que ele fosse. Nunca aparecia de surpresa, nunca a pressionava por mais tempo juntos. Eles caminhavam pela cidade, jantavam no único restaurante decente do lugar, conversavam sobre livros e filmes e sobre como ela estava se sentindo. Foi numa dessas visitas, 3 meses depois da mudança,
que algo importante aconteceu. Eles estavam caminhando pela praça depois do jantar, quando Júlia parou de repente. — O que foi? Perguntou Ricardo. — Acabei de perceber uma coisa, disse ela, com um sorriso lento se formando no rosto. Faz semanas que não penso nele. Não penso no Maurício. Não penso no que aconteceu. Às vezes passa um dia inteiro sem que eu lembre de nada daquilo. Ricardo sorriu também. E como é essa sensação? Estranha. Boa, mas estranha. Como se eu tivesse carregado uma mochila pesada por tanto tempo que nem lembrava mais como era andar sem ela. Eles se sentaram num banco da praça. Era uma noite morna, com poucas nuvens no céu e o som distante de música vindo de alguma casa próxima. — Ricardo, disse Júlia depois de alguns minutos de silêncio confortável. — Não vim te buscar. Vim caminhar com você. Ele riu da referência às suas próprias palavras. — Eu sei. E você? Como se sente com isso? Ricardo pensou na pergunta. Durante meses ele havia se preocupado com ela, se questionado se estava fazendo o suficiente, se ela estava realmente segura. Agora, vendo-a ali, tranquila e confiante, ele percebeu que sua preocupação havia se transformado em algo diferente. — Sinto orgulho, disse ele. — Muito orgulho de quem você se tornou. Júlia se virou para ele, os olhos marejados. — Pela primeira vez na minha vida, eu não tenho medo do amanhã. E era verdade. Ela havia encontrado algo que não sabia que existia. A paz de ser ela mesma, no seu próprio ritmo, no seu próprio espaço. O medo havia terminado, e em seu lugar havia nascido a liberdade. Um ano depois da mudança para São Bento do Campo, Júlia acordou numa manhã de sábado com o sol entrando pelas janelas abertas do apartamento. Não havia despertador. Ela não precisava mais de horários rígidos nos fins de semana. A livraria permanecia fechada aos sábados, e aquelas manhãs haviam se tornado seus momentos favoritos da semana. Preparou café como sempre fazia, mas desta vez fez 2 xícaras. Ricardo chegaria em algumas horas para uma de suas visitas regulares que agora aconteciam mensalmente. A frequência havia diminuído não por distanciamento, mas por escolha consciente de ambos. Eles haviam aprendido que o amor também podia ser vivido com paciência e espaço. Enquanto esperava, Júlia se sentou à mesa pequena da cozinha com um caderno que havia comprado semanas antes. Era um diário simples com capa azul marinho, mas para ela representava algo importante. A coragem de registrar seus pensamentos sem medo de que alguém os usasse contra ela. Abriu numa página em branco e começou a escrever. Hoje faz exatamente 1 ano que me mudei para cá. 1 ano que aprendi que a liberdade não é apenas a ausência do medo, mas a presença da escolha. Todos os dias eu escolho acordar, escolho abrir a livraria, escolho conversar com as pessoas, escolho confiar. Ela parou de escrever e olhou pela janela. Lá embaixo, a rua estava acordando devagar. Dona Maria varria a calçada da farmácia, o padeiro organizava os pães na vitrine, algumas crianças brincavam na praça. Era uma vida simples, mas era sua vida. Voltou ao diário. Descobri que durante anos eu confundi amor com dependência, cuidado com controle. Achava que precisava de alguém para me completar, para me proteger, para decidir por mim. Agora sei que eu sou inteira sozinha. E quando Ricardo aparece por aqui não é para me completar, é para caminhar junto. A campainha da porta do apartamento tocou. Ricardo havia chegado mais cedo que o combinado. Chegou cedo, disse ela, abrindo a porta com um sorriso. O trânsito estava melhor que o esperado. Tudo bem? Mais que bem. Eles se abraçaram. Um abraço sem pressa, sem urgência, sem a necessidade de se agarrar como se o mundo fosse acabar. Era um abraço de pessoas que sabiam que podiam se soltar e continuar sendo amadas. Ricardo entrou e aceitou a xícara de café que ela havia preparado. Sentaram-se na pequena varanda que dava para os fundos do prédio, onde Júlia havia criado um jardim de vasos com ervas e flores. — Como foi a semana? Perguntou ele. — Tranquila. Chegaram livros novos, tive alguns clientes interessantes. Uma senhora veio procurar um livro de receitas que a mãe dela tinha e perdeu no tempo. Ficamos 2 horas procurando até achar algo parecido. Você gosta disso, né? De ajudar as pessoas a encontrarem o que procuram. Júlia riu baixinho.
Acho que gosto. É diferente de ser ajudada. Quando você ajuda alguém por escolha, sem obrigação, é uma sensação boa. Eles ficaram em silêncio por alguns minutos observando os pássaros que visitavam o pequeno jardim. Júlia, disse Ricardo eventualmente. Posso te fazer uma pergunta? Claro. Você é feliz? A pergunta a pegou de surpresa, não porque fosse inadequada, mas porque fazia tempo que ninguém perguntava isso de forma tão direta. Sabe o que é engraçado? Respondeu ela depois de pensar. Durante muito tempo, eu nem sabia o que era felicidade. Confundia com alívio, com ausência de dor, com momentos em que não estava sendo machucada. E agora? Agora eu sei que felicidade é isso aqui. Acordar quando quero acordar, trabalhar numa coisa que me dá prazer, ter amigos na cidade, você vindo me visitar quando a gente tem vontade, não quando alguém exige. Ela se virou para ele. E você? É feliz? Muito, respondeu ele sem hesitar. Não sabia que era possível gostar tanto de alguém sem querer mudá-la, sem querer que ela fosse diferente do que é. À tarde, eles caminharam pela cidade como sempre faziam. Passaram pela livraria, onde Ricardo sempre escolhia um livro para levar embora. Tomaram sorvete na praça, cumprimentaram as pessoas que já conheciam Júlia e ficavam curiosas sobre o namorado da cidade grande. Quando chegou a hora de ele voltar, não houve drama, não houve pedidos para ficar mais tempo, não houve promessas ansiosas sobre a próxima visita. Até mês que vem, disse ele, beijando-a devagar. Até mês que vem. Júlia o viu partir pela janela, acenou até o carro desaparecer na curva e então voltou para o diário. Eu não precisava de alguém para me salvar. Eu precisava ser ouvida, respeitada, livre. E ele me deu isso. Não me deu liberdade. Ninguém pode dar liberdade para outra pessoa. Mas me deu espaço para encontrá-la. Fechou o caderno e desceu para abrir a livraria, mesmo sendo sábado. Tinha vontade de organizar alguns livros, de estar entre as histórias de outras pessoas que também haviam encontrado seus caminhos. Ricardo a esperava com 2 cafés no dia seguinte, quando chegou para se despedir definitivamente antes de voltar para a cidade grande. Eles se olharam. Não disseram nada sobre o futuro, sobre planos, sobre quando se veriam novamente. E não precisavam. O amor entre eles era leve, sem urgência, sem dor. Apenas cuidado e verdade. E no silêncio bom que compartilhavam, ambos sabiam que haviam encontrado algo raro. Um amor que não precisava possuir para existir. Se você chegou até aqui, é porque a história da Júlia e do Ricardo tocou seu coração de alguma forma. Esta é uma narrativa sobre recomeços, sobre encontrar a força para sair de relacionamentos tóxicos e descobrir que o amor verdadeiro não controla, não possui, ele liberta. É sobre aprender que somos completos por nós mesmos e que as pessoas certas chegam para caminhar conosco, não para nos completar. Se esta história fez você refletir sobre relacionamentos saudáveis, sobre a importância do respeito mútuo ou sobre a coragem de recomeçar, deixe seu like e compartilhe com alguém que precisa ouvir essa mensagem. Seus comentários são muito importantes para mim. Me conte o que você achou da história, qual parte mais te emocionou, ou se você conhece alguém que passou por situações parecidas. E se você gostou deste conteúdo e quer ver mais histórias como esta, histórias que falam sobre amor verdadeiro, superação e crescimento pessoal, não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. E me conta nos comentários, de que país você está assistindo a este vídeo? Adoraria saber onde estão as pessoas que se conectam com essas histórias de esperança e recomeço.